a vitória é do povo de Deus. A vitória é nossa, é do povo de Deus. Porque a vitória é do povo de Deus. Será que estamos preparados para ouvir esta palavra? Est-ce que tu as préparé pour yamba Por isto, assim, na tua preparação e a minha e de todos nós, vamos dar lugar ao nosso preletor desta tarde, o profeta Jeremias Sikonda. Aí quando estiver a se aproximar, vamos dar uma salva de palmas, com grito de júbilo, recebendo o homem de Deus. Beta maboko, maboko, maboko. Bambole, bambola, bambole, bambola, bambole, bambola, bambole, bambola. Omoteye, eyali robana sango kokambola yangote ho. Maman na likambo oto zali ko partager to thème na biso. E temos o tema que estamos a partilhar. Le Seigneur veut marcher avec toi. O Senhor quer andar contigo. Dans la puissance du surnaturel. No poder do sobrenatural. Où rien n'est impossible. Aonde nada é impossível. Le Seigneur Jésus-Christ. O Senhor Jesus Cristo. Veut marcher avec toi. Quer andar contigo. Dans la puissance du surnaturel. No poder do sobrenatural. Où rien n'est impossible. Aonde nada é impossível. Yango mutuya ya thème na biso. É 2:14. Por isso lemos em 1 Coríntios 2:14. Mais l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'esprit de Dieu. Mas o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. Car elles sont une folie pour lui. Porque é loucura para ele. Et il ne peut les connaître. E ele não pode conhecer. Parce que c'est spirituellement qu'on en juge. E ele não pode discernir porque é espiritualmente que se julga ou é julgado espiritualmente. La marche avec Dieu est allée pour un homme spirituel et non pour un homme naturel. A marcha com Deus é para os homens espirituais e não para os homens naturais. Bien-aimés dans le Seigneur. Amados no Senhor. Surtout que avancer na idée na biso toujours. E se podemos avançar sempre na nossa ideia, desculpa. Bien-aimé dans le Seigneur. Quero dizer, amados no Senhor, que attend que bana na Nzambe. Que sendo filhos de Deus, devemos sair da ignorância. Compreender que Deus precisa andar contigo e precisa andar comigo. Je pense que se Nzambe akosunga avancer na matéria oyo. E acho que se Deus nos ajudar para avançarmos nesta palavra, nesta pregação, dimensão ya marche na Nzambe bien-aimé ezali na ba étape, il y a des dimensions et des dimensions na marche ya moto na Nzambe. E vamos compreender que andar com Deus tem dimensões e dimensões. C'est pour cela hier na lobaki boye. Por isso ontem eu falei. E na ko repetir ngosusu e vou repetir mais depois. Pena lo repetir ngomingi. E vou repetir muitas vezes. Que mutule ayambi Yesu lokwa mokoni pe mobiki. E quando o homem acolhe Jesus como Senhor e Salvador. Na esika wana. Naquele momento. Apesi départ. Ele começa ou ele dá a partida, o momento de partida. Do seu andamento com Deus. C'est le départ. É a partida, le salut. A salvação. On a reçu Jésus. Recebemos Jesus. Mas não vai terminar il faut progrès. Deve ter o progresso. E certas pessoas até hoje limitaram-se em receber Jesus 10 anos, 15 anos, 20 anos. Alguns também morreram e limitaram-se na salvação de acolher Jesus. Não vamos condenar todos eles. A Bíblia diz que o povo de Deus perece por falta de conhecimento. Quelque part, a Bible dit, vous connaîtrez la vérité et elle vous affranchira. E em algum lugar a Bíblia diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Aleluia. Donc il faut avoir la connaissance que devemos ter o conhecimento pour das comprendre coisas, qu'il faut marcher avec Dieu. Para entender que devemos de andar progrès com en Deus, progrès, de progresso em progresso, na croissance num crescimento, amado no Senhor. Il faut église na Nzambe comme na maturité. Por isso ontem eu disse que a igreja de Deus deve ter maturidade. Et j'avais dit que la maturité spirituelle, e eu disse que a maturidade espiritual, c'est avoir la compréhension que Dieu a. É ter a compreensão que Deus tem. Celui qui est mature, ça veut dire il a la compréhension
compréhension que Dieu a. Aquele que é maduro, ele tem a compreensão que Deus tem. Il n'agit pas comme n'importe qui. Ele não vai agir como Il qualquer ne marche pessoa. pas comme n'importe qui. Não vai andar Il ne como parle qualquer pas pessoa. comme n'importe qui. Nem falar como Mais il qualquer parle pessoa. Mas fala selon la compréhension de Dieu. segundo a compreensão de Deus. Et là, l'église sera délivrée E aí si a tout le igreja monde estará devient livre mature. se todos se tornarem maduros. Et si tout le monde commence à marcher. E se todos começarem a andar. Alléluia. Amém. La compréhension de l'ambassade. Na compreensão que Deus tem. Permettez-moi, bien-aimé dans le Seigneur, Permita, amado no Senhor, dans le auditoire, falar ou dizer ao que chaque chrétien, auditório que cada cristão, conforme tu estás aí, conforme eu estou aqui, vivre une vie de très grande intimité. é chamado a viver uma vida de grande intimidade. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, Então, amados no Senhor, todo filho de le Seigneur a été abengamina ko vivre na une vie ya très grande intimité. Comment très grande intimité? Pas intimité simple, mais de Deus é chamado a viver uma vida de uma grandíssima intimidade. Alléluia. Uma forte Ça veut intimidade. dire intimité moko simple te. Quer dizer que não é uma simples intimidade. Il y a cité, Não uma il y a intimidade hauteur, simples, il y a mas de profondeur. altura, de profundidade, de profundeza. Oui, que vous allez inébranlable. Que não se pode quebrar. Chaque jour dans ta vie, Todos os dias da tua quand tu te vida, réveilles, quando te despertas, ponha na tua mente que na bengami, que fui dans chamado une intimité moko ya makasi, a ter uma grande intimidade na mokonzi na ngai com o Yesu, meu Senhor na Jesus, nzambe na ngai. com o meu Deus. Pe ezali te kaka pona lelo. E não é só para hoje ou por hoje. Yebisa ndeko apemene ezali kaka te pona Diga ao lelo. teu próximo que essa intimidade não é só para hoje. Po ba intimité mingi ya bana na nzambe ezala kaka pona lelo. Porque muitas das vezes a intimidade dos filhos de Deus é só para um dia, para hoje. Alléluia. Amém. Anaina sala retraite Quero fazer o retiro pona mona loboko na nzambe na tel domaine todo. para viver a mão de Deus na tal coisa, tal coisa. Mikolo na sala isumu te. Nesses dias não vou pecar. Mikolo na ba makama mabeti na kesika mabeti E na omena nesses dias não vou masangate. falar nada de mal, nem vou em nenhum lugar mal, nem beber bebidas Na gêner alcoólicas. na prier. Vou jejuar e vou orar. Wana bolingo ekoli. Aí o amor que ele tem Yalo kola com mwasi Deus na vai mobali na crescer. ndako. É como a mulher e o marido em casa. Mobali O marido esengela lobelaka mwasi toujours maloba ya kitoko. deve falar sempre palavras bonitas, suaves à sua mulher. Chérie, je t'aime. Querida, te amo. Wana bengi na bakombo a révélation ti Aí vai chamar nos nomes da revelação. Minha, mi. ti. Alléluia. Amém. Wana ya kombo ya intimité. Este é o Pessoa nome da bengi ti ya intimidade. bengi nga mi. Esses Oye são titi nga Jérémie akataka mi. nomes de intimidade. Porque ela é Titi, eu sou Jeremias. Alléluia. Amém. On a une très grande intimité. Aí verás que há uma grande intimidade. Le lengi moko pe biso. Da mesma maneira também, Il faut la continuelle. deve continuar. Et cause la jour moko te. Não pode ser de um dia só. Na nzela boki na mutuka to na E makolo. no caminho aonde tiverem ir de carro ou a pé, Na chambre ou pas. no quarto ou não, Bolingo wana il faut ezala. N'est-ce pas papa honoré? este amor deve existir. Amen. Não é esse papel, não é? Gloire soit rendue à Dieu. Glória seja dada a Deus. Na lobite que papa honoré azala bongo te. Não Amen. disse que o papá Mais na moni não é como ne assim. matelinga. Mas o Tellement seu la linga nome que mi. subiu e como eu Amen. amo bastante este papá. Bien-aimé dans le Seigneur. Amados no Senhor. Sikoyo yo intimité no na nzambe zaka so na posa eloko. Agora, a tua intimidade com Deus é quando só precisas de alguma Kono fona coisa. sua visa. Esses dias eu preciso de visto, então a intimidade vai ser mais forte. Vou temer a Deus, vou jejuar, vou orar, vou ler a Bíblia e vou servir a Deus na igreja. Kiti matinal na kozala. No culto matinal estarei, Ya ba mama na kozala. nas mamães Ya estarei jeunesse na kozala. e na juventude Ya ba também papa na estarei. kozala. Os papás também Ya estarei semaine kuna ozanga te. e na semana Na nem vou koyava. faltar. Vou chegar Ngam na cedo. usukola toilette moningo usukola toilette te. E eu que vou lavar a casa de banho, você que não lava, não gosta de lavar a casa de Na banho. omela masanga su te. E já não vou beber Cigarette mais. kutu te. E nem cigarro vou Petit chéri fumar. mikolo na tiki ena. E a namorada vou lhe deixar. Soki kaka kozwi réponse. E quando tens a resposta, Ozongela yango nyonso. e vais voltar a fazer tudo. Wana eza vie ya très grande intimité te Esta é bien a aimé. vida de grandíssima intimidade, amado. Na niveau wana okoko marcher na marche surnaturelle na E nzambe te. neste nível não vais poder andar numa marcha
sobrenatural com Deus. Il y a un acte des apôtres, chapitre 2, verset 40. 41, Tiko Kita. Lemos em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, 40, 41 até além, mais abaixo. Alléluia. Amém. Talvez ainda não lemos, mas os versículos já vou te dar. Déjà. E já estou a te dar. Na Actes chapitre 2, em Atos capítulo 2, versículo 41, a mais além, o que é que diz a Bíblia? Falamos ontem. A multidão que recebeu Jesus perseverava no ensinamento dos apóstolos, na comunhão fraterna, na fração de pão, no partir do pão, nas orações. Mas o temor de Deus se apoderou-se sobre eles. Depois do poder de Deus apoderar sobre eles, e os homens começaram a temer a Deus. Já não vai nas bebedeiras, já não vai roubar. Não por pouco tempo. Para uma intimidade profunda com Deus e para muito tempo até a vinda de Jesus. A Bíblia diz, e quando depois estiveram temor, assim os milagres manifestaram-se, os sinais manifestaram-se, os prodígios manifestaram-se. Nós queremos o sobrenatural, mas a santificação deixamos de lado. A obediência da palavra deixamos de lado. Não, amados no Senhor. Il faut d'abord se sanctifier. Devemos primeiro santificar, temer a Deus. O temor, c'est de la crainte qui a jailli le surnaturel. O temor é que faz nascer o sobrenatural. Deus disse a Josué, diga ao povo a se sanctifier, para se santificar, porque amanhã faremos sobrenatural. Aleluia, glória a Deus. Alléluia. Amen. Donc avant mon miracle, avant le peuple mon miracle, ça veut dire à marcher, la marche surnaturelle en tombée, il faut peuple à se sanctifier. Il ne faut pas qu'il y ait le péché en eux. Il faut qu'il y ait la crainte de Dieu, la repentance, la conversion. Alléluia. C'est alors que le miracle va venir, bien aimé dans le Seigneur. Si tu fais le miracle dans ta vie, bien aimé dans le Seigneur, la crainte, la sanctification. Temor à santificação. Aleluia. Oh, l'église de Dieu. A igreja de Deus. Peut-être au Canada, ça délivrance, ça viendra. Talvez achasse que eu podia fazer a libertação, virá se Deus permitir. Meilleure délivrance. Mas a melhor libertação é que a palavra te traz. Será que alguém disse amém? Será que alguém foi abençoado? Alguém pode aplaudir para Deus? Gloire à Dieu. Glória a Deus. Marchez selon l'esprit. Andar segundo o Espírito. Et vous n'accomplirez pas les désirs. E não cumprireis mais o desejo da carne. Bien-aimés, laissons-nous conduire par le Saint-Esprit. E vamos deixar-nos conduzir pelo Espírito de Deus. Je pense que tout au long il y a conférence oyo pe exposer nanga na kolobela comunhão Saint-Esprit. Acho que durante esta conferência vamos falar ou falarei sobre a comunhão com o Espírito Santo. C'est très important. É muito importante. C'est très important. É muito importante. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, então, amados no Senhor, comme marcher dans Nzambe, andar com Deus, et c'est un peu muta examiner vie na ye, atana no mama beni na sali, a regretter yango, a se repentir, pe ala dans Nzambe. Requer que o homem possa examinar a sua vida e arrepender-se deste mal que ele tem feito e converter-se e continuar o seu caminho com Deus. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, se o meu povo invocar o meu nome e humilhar-se, cherche ma face, buscar a minha face, et se détourne de ses mauvaises voies, e se desviar dos seus maus caminhos, se détourne de ses mauvaises voies, cherche ma face, je l'exaucerai des cieux, je pardonnerai son péché, je guérirai son pays. Se desviar dos seus maus caminhos, buscar a minha face, eu perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Bien-aimés dans le Seigneur, amados no Senhor, tu se repentir pour Nzambe alinga mema biso musika. Vamos nos arrepender porque Deus quer nos levar mais além. Vamos deixar a maldade, vamos deixar tudo que nós fazemos que não glorifica a Deus e vamos nos apegar a Deus. La chair est faible.
Não diga só que a Bíblia diz a carne é fraca. Mas aquele que está em Jesus, ele está sobre o pecado, ele domina o pecado. O homem espiritual, ele está sobre o pecado, quer dizer que ele domina o pecado. Na vie surnaturelle, ceux qui osent no naturel. E não podes andar na vida sobrenatural se continuares a viver como um homem natural. Ce qui va désir et a chair et ça que dominer toujours. Se os desejos da carne sempre te dominam. Lobina sepela ki po bande ko bayamba ki Yesu po ba msusu ba renouveler ki comunhão na barona Nzambe. E tive alegria ontem porque algumas pessoas receberam Jesus nas suas vidas e outras renovaram a comunhão com Deus. Bem-aimé, marche na Nzambe ezalaka justifié na comunhão mutuaza na Nzambe. Bem amado, o andar com Deus é justificado na comunhão que o homem tem com Deus. Oyamba Yesu c'est bien. Recebeste Jesus é bom. Usa na relation na papa ya mwana pe ya fils. Tens a relação do pai com o filho. Mas comunhão que se brise. A relação não se pode quebrar. Plutôt comunhão que se brise, plutôt relation que se brise. A relação não se pode quebrar. Mais comunhão se brise. Mas a comunhão quebra-se. Ce qui communion longue, ça veut dire qu'il n'y a plus cette vie-là d'intimité. E se não tiver mais a comunhão, quer dizer que já não há mais a vida de intimidade. Là, tu l'as intimité, tout le monde a une amitié. Quando falamos de intimidade, nós vemos uma amizade. Tout le monde a attachement réciproque entre mutu na Nzambe. Estamos a ver uma união ou um apegar-se recíproco entre o homem e Deus. Ça doit être réciproque. C'est ça ce qu'on appelle l'intimité. O apegar-se não pode só ser do lado de Deus, estar de um lado de Deus e o homem não tiver isso, mas deve ser recíproco. Deus e o homem. C'est ce que moi j'appelle toujours un attachement authentique. Eu chamo isso um apegar autêntico. Avec ton Dieu. Com teu Deus. Dans cet attachement, il y a une affection profonde entre l'homme et Dieu. Dieu a affection envers l'homme et l'homme aussi a affection envers Dieu. E neste apegamento há afeto, uma afeição profunda entre o homem com Deus. O homem tem para com Deus e Deus para com o homem. Donc c'est une proximité moko na mutu na Nzambe, proximité moko particulière, individuelle entre mutu na Nzambe, ko kangama moko, ko moko. Bomoko ya makasi entre mutu na Nzambe. Há uma proximidade entre o homem e Deus, uma união forte entre o homem e Deus. E eu falei ontem algo que subiu outra vez no meu coração. Quando Adão e Eva pecaram, Deus procurou-lhes no jardim. Não procurou-lhes porque pecaram. E procurou-lhes porque tinham uma relação de amizade, de intimidade. Procurou-lhes porque eles estavam sempre acostumados a estar sempre juntos. Chaque jour, todos os dias. Deus tem esse desejo de estar contigo. Mas é que foges a Deus. Adão escondeu-se, fugiu, escondeu-se de Deus. Deus disse: aonde estás, meu amigo? Aonde estás, meu íntimo? Aonde estás, meu irmão? Eu te criei a minha imagem, segundo a minha semelhança. És tu, meu amigo. Entre todas as criaturas, aonde estás? Te escondeste diante de mim. O que fez isso? Houve obstáculo que se levantou diante deles. Mis une barrière. C'est le péché, bien-aimé dans le Seigneur. Et par là, bien-aimé, ils ne pouvaient plus marcher avec Dieu. Amados, eles já não podiam mais andar com Deus. Já não podiam andar mais com Deus. Alléluia. Tous ont péché. Todos pecaram. Ils sont privés de la gloire. Estão privados da glória de Deus. Bien-aimé dans le Seigneur. Amados no Senhor. Quand l'homme ne marche plus avec Dieu, quando o homem não anda il ne mais peut com plus Deus, s'attendre à la gloire de Dieu. Ele não pode On en parlera pela glória de Deus. Falaremos nos dias que vêm. Si tu veux vivre la gloire de Dieu, attache-toi. Apega-te.
à l'auteur de la gloire. Autor da glória. Ce n'est pas pour rien Jésus un jour avait dit: Não em vão que dia Jesus Père, disse: Pai, glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi. Glorifica-me com a glória que eu tinha perto de ti. J'ai compris une chose. Compreendi algo. Depuis le début du ministère naïe, desde o início do seu ministério, Jésus ne voyait plus une autre gloire. Jesus não via mais uma outra Lorsque glória. le diable lui a présenté la gloire des royaumes de ce monde, quando o diabo lhe apresentou a glória Alléluia, dos reinos deste mundo, il a refusé cette gloire. Ele recusou Parce que esta dans glória. ses pensées, Porque no seu il pensamento, savait ele qu'il y a sabia une gloire que há uma plus glória forte, maior, plus puissante, mais plus poderosa, resplendissante mais resplendecedora dans les cieux, nos auprès céus, de mon Père. perto do meu Et Pai. il n'osera pas, E não ousará Alléluia, dire: de dizer: Père, Pai, glorifie-moi glorifica-me de la gloire da glória que j'avais que eu tinha auprès de toi. perto de ti. Aleluia. Oh, oh, Alléluia. oh, oh, oh. Est-ce que nous sommes là? Será que estamos aqui? Nous sommes là. Estamos aqui. Nous sommes là. Estamos aqui. Et c'est lui, cette ele, parole que qui esta s'était palavra faite chair, que se la encarnou, parole métamorphosée, a palavra transformada, incarnée, encarnada, qui s'était manifestée que se à la manifestou, gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique de Dieu, manifestou-se bien-aimé com le a Seigneur, glória, du uma glória Père do Filho céleste. único do Pai Alléluia. celestial. Aleluia. Gloire soit rendue à Dieu. Glória seja dada Si a tu veux Deus. la gloire, Se quiseres a na glória, mukilo kozwa gloire. neste mundo não terás Tambola a na glória. Yesu. Ande com Jesus Okoma la gloire. e terás a glória. Élisée avait compris. Eliseu Il faudra compreendeu. tambola na Élisée Eu devo- pour la onction. Eliseu compreendeu que devo andar com Elias para ter a Oh, tambola na zoba. unção. Aquele que anda com Ah, burro como a zoba. será burro. Oh, tambola muyibi. Aquele que anda Ah, com como a ladrão muyibi. será Oh, ladrão. tambola na ndoki. Aquele que anda Ah, com como a bruxo ndoki. será Oh, bruxo. tambola na assassin. Aquele Ah, que como anda com assassin. assassino Oh, será tambola na assassino. mutonction. Aquele Ah, que como na anda com onction. aquele que Oh, tem tambola a na muta unção, a ter a parole. unção. Ah, como na parole. Aquele que anda com a pessoa que tem a Tambola na palavra, tem a nzambe. palavra. Ah, como nzambe. E aquele que anda com Deus Ai, terá ai, ai, Deus. ai, 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 ai. Aleluia. Glória seja dada a Deus. Quand vous attendez un homme de Dieu s'appelait prodige, bien-aimé. Un homme de Dieu s'appelait surnaturel. E quando C'est ouvirem terrible. falar, ou ouvirem falar do homem de Deus que se chama J'ai des prodígio ou amis, sobrenatural. l'autre est prodige, l'autre est Eu tenho surnaturel. amigos, um prodígio e o outro sobrenatural, com o nome de sobrenatural. Alléluia. Le Amen. prodige est là. O prodígio está aí. Gloire soit rendue à Dieu. Église de Dieu, Igreja de Deus, totalement. vamos nos fungo la levantar nisso. e abrir os olhos Tout qui est de liboso na e nzambe. vamos adiante com Deus. Nous allons marcher dans tout pambate. Não estamos a andar com uma pessoa Au sem marcher na valor, nzambe. mas estamos a andar com Deus, L'auteur est surnaturel. o autor do Celui qui sobrenatural, dit un mot, aquele que diz E uma as palavra choses e as obéissent. coisas obedecem, le tout-puissant. o Todo-Poderoso, Celui qui change aquele les que gens, qui muda transforme les os gens. homens, transforma os homens. Un jour, Dia, Jésus a vu des pécheurs Jesus viu et il pecadores. a fait le contraire de leur péché. Jesus Il viu dira, pescadores suivez-moi, je e vous fez o ferai. contrário da sua pesca. Alléluia. Disse-me, seguem-me e vos farei. Sigam-me e vos farei. E não sereis mais Suivez-moi. pescadores conforme estavam a Suivez-moi. pescar os peixes, mas sim Suivez-moi, je vous ferai. sereis pescadores Soki de mutu almas. atamboli na nzambe nzambe akosala na ye akoma mutu ya surnaturel. Se o homem andar com Deus, e Deus fará dele um homem La sobrenatural. promesse ya makambo ya surnaturel eza kaka mpona baministre de Dieu te bien aimé dans le Seigneur. promessa do Eza mpona mwana sobrenatural na nzambe nyonso. Não é só para os ministros de Deus, amado no Senhor, mas sim para todos os filhos de Deus. Il est écrit dans l'Acte des Apôtres chapitre 1 verset 8. Está Vous escrito recevrez em une Atos dos puissance. Apóstolos, Le capítulo 1, Saint-Esprit versículo surviendra 8. sur vous et vous serez mes témoins. Recebereis poder e o Espírito Santo descerá sobre vós e sereis minhas Dans testemunhas Jérusalem, em Jerusalém, dans toute la Judée, em toda a Judeia, dans la Samarie na Samaria, et jusqu'en Angola, até au em Congo Angola, démocratique, no Congo Democrático, au Gabon, no Gabão, aux États-Unis, nos Estados en Unidos, Chine, na China, au Japon, no Japão, en Égypte, no Egito, en Irak. no Iraque. Aïe, 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 Alléluia. aïe, aïe, aïe. Alléluia. Tigete bilemo na nzambe landa Já que biso. os sinais de Deus Tigete nos bilemo na possam nzambe landa yo. Os sinais Oya de Deus te telemi acompanham. ayambi yango Aquele na que kombo na levantou-se Yesu Masia. recebeu isso em nome de Bilemo na Jesus. nzambe landa yo. Os sinais de Deus te Zalaka na bitiri acompanham. so mutu na nzambe azo déclarer yo telema
amen. Tenha por hábito quando o homem de Deus Tika ete bilemo na nzambe elanda yo. acolher isso. Tika ete nzamba tambola na puissance surnaturelle. Et si quoi impossible ezali te. Jamais a vie na ye kozasu jamais te. Et ça la mabongo na kombo na ye. Alléluia. Ndeko yambi on ndenge pesa melio. Tambola na marche surnaturelle. Ça la miracle. Ça la basigne. Mona ba prodige. E viva os prodígios. Batmamona nzambe na nzela na yo. E que as pessoas possam ver Deus através de ti. Podem se sentar em nome de Jesus. E dê grito de júbilo, aplausos para Deus. E eu disse, la marche avec Dieu e o andar com Deus, a marcha com Deus, justifica a nossa comunhão com Deus. Et cette communion intime e esta comunhão íntima avec notre Seigneur com o nosso Senhor s'établit au quotidien. E estabelece-se no cotidiano. Bien-aimés dans le Seigneur, amados no Senhor, marche na Nzambe, o andamento com Deus, justifier communion na yo intime na Nzambe, é que justifica a tua comunhão íntima com Deus. Pe communion intime na Nzambe, e a comunhão íntima com Deus, bien-aimé, Seigneur, s'établit, ça veut dire esalamaka jour après jour, donc chaque jour. Deve se estabelecer, deve ser feita dia após dia. S'établit au quotidien. E deve estabelecer-se no teu cotidiano. E coisa lá tem aqui na intimité lobotiki não. Não pode ser que hoje tinhas intimidade com Deus e amanhã deixares. Mas amitié moko. Mas uma amizade. Intimité moko. Uma intimidade continuelle. Contínua. De chaque jour. De todos os dias. Na sepelande kwa imba molingami malamu. E agrada que o tira biso quelques mots ngwa. Papa, oya nana. Molingami malamu. Ainda venham entoar esta canção. Molingami malamu. E o bom amigo. Toyo kanano molingami malamu. Vamos ainda ouvir esta canção. Moi j'aime ba musicien e ba inspiré. E eu amo os músicos que são inspirados. Molingami malamu. Molingami malamu, balingaka pona bozuite, balingaka pona bizaleli. Yango na bengi yo moninga, na lisolo ya bolingo, baloba ezalaka na nguya, oyo etondi motema, suka sembo po ebimisa, kozala na moninga malamu, ezali bozwi na ntango ya pasi. Mutu ya kosungaka yo soki pasi ekomi na motema nalapi ngai mpona yo nakosala nyonso ebongi na moto kosala olangwisi motema na ngai Yesu 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 yo moninga malamu Yesu 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 yo moninga malamu. Alléluia. Amen. Donc intimité na yo na Nzambe. A tua intimidade com Deus. Esengelezala ya chaque jour. Deve ser de todos os dias. E deve crescer cada dia. E se quiseres andar na marcha sobrenatural com Deus, meditação personnelle, deve ter o hábito de fazer uma meditação pessoal e regular. Meditação regular e cotidiana da palavra de Deus. Personnel, pessoal, regular da palavra de Deus. Será que me ouviste? Não é só isso. Por isso, amados no Senhor, Deus disse a Josué que esse livro da lei não se afasta da tua boca. Medita nuit et jour, noite e dia, pour agir fidèlement selon o que comami. Para agires com fidelidade segundo aquilo que está escrito. Aleluia. Amém. E daí terás êxito e terás sucesso. Aleluia.
Et c'est très important. É muito importante. Hoje, os filhos de Deus, conforme disse ontem, não queremos a palavra de Deus. Transmettre na biso la compréhension que Dieu a. A palavra de Deus é que nos vai transmitir a compreensão que Deus tem. E falar com que quando tivermos a compreensão que Deus tem, assim tenhamos a maturidade. Niveau surnaturel élevé. Peut-être ça plus, même si je peux le dire, permettez-moi l'expression, que l'église primitive. E vai fazer com que tu e eu tenhamos nível de maturidade e vai nos levar a fazer mais. Porque a vitória é do povo de Deus. A vitória é nossa, é do povo de Deus.